o Senhor falou algo muito simples e muito fácil de aplicar para nossas vidas. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, vai falar sobre a ousadia. Na verdade, eu queria falar com você sobre isso, a ousadia que nós devemos ter no Senhor para obtermos dele a realização das promessas dele em nossas vidas. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amemos com sincero coração e plena certeza de fé e coração purificado, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Amém? Aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, coração puro, purificado de má consciência, e o corpo já lavado, banho, purificado. Amém, queridos? Amém? Amém. Isso só acontecia em Israel no dia de Yom Kippur. Uma vez por ano o sacerdote entrava nesse santo dos santos, e ele tinha que entrar depois de se lavar. Ele não podia entrar nem no santo lugar sem se lavar, ele poderia morrer. Ele não está fora da regra dos outros sacerdotes. O Senhor disse que mataria qualquer um que entrasse da porta do santo para dentro sem limpar as mãos e os pés, porque os sacerdotes, todos eles trabalhavam com sacrifícios de animais, então tinham as mãos e os pés sujos de sangue, uma vez que no tabernáculo eles ministravam descalço. Pode pesquisar, o irmão Google vai te mostrar como é que era a vestimenta até do sumo sacerdote. Nem o sumo sacerdote podia colocar um chinelo, uma sandália, uma coisa qualquer. O contato do pé dele com a terra tem algo a ver com a questão da promessa e da aliança. Tanto é que em alguns casos, por exemplo, quando Abraão, Moisés, melhor dizendo, e Josué se achegam a Deus, o Senhor fala: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Qual é a terra que é santa? É a terra onde estiver a presença do Senhor. Amém? Quem já tem Jesus em seu coração aí? Quem já nasceu de novo? Então declare, diga: eu sou terra santa. Amém? Bom, e aí está aqui a questão, a forma como devemos entrar. Inicialmente temos que ter ousadia para entrar. Por que diz que temos que ter ousadia para entrar na presença do Senhor? Alguns sacerdotes, eu não estou falando do sumo sacerdote que uma vez por ano chegava até o santo dos santos. Não, eu estou falando agora só do santo lugar. Alguns sacerdotes morriam no santo lugar, porque lá do santo dos santos tinha um véu que separava o santo do santo dos santos. E quando a presença do Senhor começava a brilhar lá, acontecia às vezes alguma coisa assim que tomava o espaço do lugar santo. Acontecia casos, até na consagração do templo aconteceu algo como os sacerdotes ficarem embriagados no meio da fumaça do incenso, não enxergavam nada e ficaram no meio da glória do Senhor. Eles só diziam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e se agarravam nas colunas do templo, Então eu quero que vocês compreendam a forma como o sacerdote tinha que entrar lá. Eu falei para vocês a forma como ele entrava, e aqui diz a forma como nós devemos entrar no Santo dos Santos. Aproximemo-nos com sincero coração. O que é sincero? O que é sincero? Sincero vem de sem cera. É interessante, né? Sem cera. Quando começaram a fabricar objetos de vidro, e pouco antes de começarem a fazer espelhos, as pessoas usavam o latão reluzente, o latão polido, que é uma espécie de bronze que eles poliam para ver. Eles usavam água na bacia para poder refletir o rosto, quando não tinha espelho, Mas é interessante que a gente vê que quando eles começaram a fabricar coisas de vidro, tinha um negócio de usar cera, só ficava muito embaçado, ficava muito feio. Era um vidro de péssima qualidade. Depois foi aperfeiçoando e hoje você vê, olha, transparente. Isso nem é vidro, é acrílico, é alguma coisa assim. Mas todos nós sabemos como é que é vidro hoje. Isso aqui é vidro, tá vendo? Antigamente não era assim. Sincero vem de sem cera, ou seja, transparente. Você e eu temos que nos achegar ao Senhor em primeiro lugar com coração transparente. Diga: transparente. Por que transparente? Deus não gosta que você tente encobrir nada dele. Por quê? Porque você não tem esse poder de encobrir nada dele.
nem o seu mais profundo pensamento ou sentimento você consegue esconder dele. Então, que mania é essa nossa de querer colocar cera colocar cera sobre, né, o vidro do nosso coração, tentar embaçar para Deus de repente não ver. Na verdade, quando a gente se apresenta ao Senhor com um pouco de cera, um pouco de embaço, na verdade dá a ideia de que a gente quer esconder dos homens quem realmente somos, porque a gente já sabe que ninguém pode esconder de Deus aquilo que somos. Mesmo assim, a nossa natureza também tem, às vezes, o costume de tentar criar um esquema para, tipo assim, apresentar a nossa dor, que Deus já sabe qual é. Aí a gente fica procurando palavras certas, uma metodologia correta, ao invés de simplesmente tirar a roupa e entrar na presença do Senhor. Tirar a roupa não é literal, é não se esconder. Deus te conhece completo. O Cláudio Duarte fala muito sobre relacionamento conjugal. Ele diz que quando Eva começou a se vestir, o negócio ficou feio, né? Deu ruim o relacionamento. Eles estavam nus e não tinham vergonha. E então, lá no caso, na Bíblia foi literal, começou a se vestir. Mas ele não fala desse momento em que eles começaram literalmente a se vestir. Ele fala de um momento anterior ao pecado, quando ela começou a se vestir, ou seja, começou a esconder algumas coisas do marido. Às vezes a gente trata Deus da mesmíssima forma. A gente tenta esconder alguma coisa de Deus, ou tenta falar para Deus: Senhor, me sara, porque a minha dor é essa. E Deus sabe que não é essa a dor. Ele sabe onde está a raiz da sua dor. Ele sabe onde está o problema mais internamente. E às vezes você e eu gostamos de dizer que o nosso problema é X, quando Deus sabe que é Y. E o que Ele está querendo dizer para a gente é que não adianta tentar entrar embaçado. Ele sabe quem somos. Então, quando você resolve entrar de forma transparente diante de Deus, você vai entrar desarmado e despido, sabendo que Ele te conhece perfeitamente. Ele sabe as suas capacidades, suas limitações, suas virtudes e seus fracassos. Ele conhece tudo. Não precisa você esconder nada de defeituoso ou de errado que você acha que é errado de Deus, porque Deus te conhece inteiramente, melhor do que você mesmo. Amém? São as pessoas que não podem ver os seus defeitos, porque elas vão apontar você como alguém muito feio, em alguns casos monstruoso. Você é monstruoso para alguém. De repente, da noite para o dia, você passa de lindo a uma aberração monstruosa, indesejável e execrável. Para Deus isso é irrelevante. Primeiro ponto, temos que entrar na presença dele com sincero coração. Segundo, em plena certeza de fé. Sabe aquela história da tempestade que ia afundando o barco? Jesus estava indo para a terra dos Gerasenos. É outra, viu? Não é aquela mesma. E a tempestade quase afundou o barco. Jesus estava dormindo. E eles apavoraram, começaram a gritar: Senhor, não te importa que estamos morrendo? O barco está afundando. Aí Jesus pergunta para eles sobre onde está a fé deles. Não é assim? Jesus não pergunta sobre onde está a fé? Mas se você for ler as narrativas bem direitinho, fica bem claro que antes dele perguntar sobre a fé, ele questiona sobre o medo. Por que vocês estão com tanto medo? E depois vem: e onde é que está a sua fé? Suponhamos que o barco afundasse. Eu sou pescador, mas não sei nadar. Que história é essa? Por que os pescadores que sabem nadar, que viveram a vida no mar, estavam apavorados? Qual é a razão do medo desses pescadores? Eles estavam com medo de morrer? Não vamos falar do medo deles. Por que é que você tem medo? De que você tem medo? É o fato de Jesus estar dormindo? Você já está no barco com Jesus. Ele não falou que não ia ter tempestade. Ele falou que iria ficar lá mesmo, que dormindo. Ele falou que estando no barco, o barco vai chegar do outro lado. Você e eu já estamos aí, nesse local perfeito. Por que nós que estamos no barco do Mestre, por que ainda tememos? Qual é a motivação para o seu medo? E aí, quando ele questiona a respeito do medo e depois fala da fé, vem o meu questionamento. Você já percebeu que onde o medo está, a fé não entra?
As pessoas dizem que o medo faz a gente ver coisas, não é? O medo, na verdade, faz a gente ter sei lá, as capacidades da gente, elas ficam assim muito maiores. Parece uma droga, né? Que capacita você a fugir de alguma coisa. Certa vez estávamos em Mossoró, fomos visitar o pastor Pedro, e é para rir, mas bem pertinho da casa dele tinha um comércio, e alguém inventou de entrar lá. Parece que tinha tipo um alçapão lá, e o cara entrou e não tinha como sair mais, era uma pegadinha. E dentro tinha, parece que 2 Rottweilers, não sei mais quanto pitbull, eu sei que era cachorro demais. E quando chegaram lá, o ladrão estava todo mordido, vírgula, todo cagado. E quem olhou lá disse que tinha marcas de merda na parede, numa altura que nenhum ser humano consegue pular. Ele estava todo cagado, tentando voltar pelo buraco onde ele entrou, e ficou as marcas de merda lá. Quando a pessoa olha e diz assim: quem foi que colocou a mão ali, suja de merda, naquela altura? Foi esse cara? Foi. Como é que ele chegou tão perto e não conseguiu sair, não é? Pois é, mas ele quase conseguiu sair. Vocês estão entendendo? O medo aumenta a sua capacidade. Se você cair num bequinho estreito com os cachorros que vão detonar você, você consegue sair de lá rapidinho. Rapidinho. Aí nas redes sociais, um tempo aí para trás, eu vi um vídeo que me mandaram falando sobre o milagre do boi, né? A mulher entra assim, ó, a mulher forte entra assim no hospital, ó, quase sem poder andar. Aí soltaram um touro atrás dela, a câmera viu o touro vindo. Quando ela olhou que viu o touro, rapaz, essa mulher virou um tiro. É igual aqueles desenhos animados de antigamente, né? O cara vê um tubarão e sai correndo por cima d'água. O medo faz a gente, sei lá, parece que nem a gente, né? A gente fica um super-homem, não é assim? Mas a eficiência do medo é para a morte, ao passo que a fé, a eficiência dela é para a vida. E não entram os dois no mesmo ambiente. Eu perguntei por que você teme, qual é a motivação para o seu medo, e foi o que Jesus fez com aqueles homens do barco, e isso foi antes dele questionar sobre onde está a sua fé. Se você não tem tido fé, ou fé suficiente para estar na presença do Senhor, aqui nós estamos falando de entrar na presença dele, certeza, né, de fé, de se manter lá por fé, é porque você está temendo. Geralmente quando tememos é porque estamos olhando para o lugar errado ou para algo errado. Não estamos olhando para Deus, estamos olhando ou para nós mesmos ou para as situações em redor, as minhas coisas, os meus compromissos, as minhas ideologias, meus pensamentos. Então entenda, primeiro ponto para nós entrarmos na presença do Senhor, está falando sincero coração. Segundo, certeza plena de fé. Fé já é uma plena certeza, mas aqui está falando que você tem que estar com toda a certeza de que você está cheio de fé, ou seja, chega a ser repetitivo, porque a fé já é uma plena certeza de algo que você espera, né? É algo muito necessário aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque não tem nenhuma possibilidade de você ter um relacionamento com Deus se você não tiver fé. Se você não pode se aproximar dele se não for por fé, e se você não crê que ele existe, então como é que você vai agradar? Você não vai ter nada com ele. Se você não tem fé, você não vai ter nada com Deus. O espaço que deveria ser ocupado pela fé vai dar lugar ao medo. A dúvida dá lugar ao medo. As incertezas dessa vida dá lugar ao medo. Pronto? E quando fala do coração purificado, de uma consciência ou de má consciência, né? Alguém que já teve problema de consciência, tem gente que diz assim que fala muito sobre desencargo de consciência, o alívio de consciência. É quando você sabe o que você deve fazer, mas você sabe que o preço é muito alto, então você quer um terceiro caminho. Eu nem vou fazer o que a Bíblia me manda e nem o que a minha carne está mandando. Eu vou ficar no meio. Vou
para não ficar sentindo o peso da consciência e nem a acusação, né? Nem de um lado nem do outro. Nós somos mestres nisso, em procurar um desencargo para a nossa consciência, um alívio para a nossa consciência pesada. A consciência, ela faz parte do seu espírito. Seu espírito é formado por comunhão, intuição e consciência. Por isso, quando você erra, ela não te deixa quieto. É o que tem de mais interior em você. Não adianta você querer entrar na presença do Senhor com consciência pesada. Resolva. Amém? Amém. Resolva antes. Resolva com o Senhor. Ah, mas como é que eu vou resolver sem estar com o Senhor? Tem muita coisa que você pode resolver antes de se chegar ao Senhor para prestar um culto. Inclusive, ele disse que se você lembrar que tem alguém que tem problema contigo, vá lá resolver o problema com essa pessoa. Depois venha me servir. Seu culto vai ser aceitável, você vai ser aceitável, o que você tem vai ser aceitável, se você também for aceitável, né? Mas não é que você tenha algo contra alguém, tem alguém que tem alguma coisa contra você. Por que você não vai lá e resolve primeiro? Amém? É uma questão só de prioridade. Tem gente que acha que problema de consciência se resolve sozinho. Resolve não, irmão. Resolve não. É a mesma mentalidade que diz que se eu tiver uma pereba e não cuidar, ela com o tempo ela vai sarar sozinha. Dependendo da pereba, você vai ser levado à morte por ela. Porque perebas, com o tempo, elas envelhecem. Não quer dizer que ela vá sarar. Depende muito de como você está, o seu organismo está. Se o seu corpo tiver força para vencê-la, você vai vencê-la. Senão ela vai te vencer e vai te matar. Não é um bom negócio deixar coisas mal resolvidas para depois. Amém? Então entra na presença de Deus, primeiro, sem cera. Segundo, sincero coração, plena convicção de fé. Consciência leve, tá? E toma um banho. Para que esse negócio de tomar um banho? Os judeus tinham os banhos purificados de purificação, porque o corpo lavado com água. Isso é um simbolismo de palavra de Deus. Quando Jesus certa vez falou para os discípulos, disse que vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro disse, não, meus pés o Senhor não irá lavar. E o mestre disse, então eu não tenho nada contigo. Aí Pedro disse, não, então lava os pés, as mãos, a cabeça, lava tudo, me dá logo um banho. Ele disse, não, você já está limpo, eu quero lavar só seus pés, dá licença, só os pés. Pedro, é só os pés. Tranquilo. Aterrizou, Pedro, senta aí, é só os seus pés, tá? Tá bom. Pedro era assim, tipo nós, tipo eu, né? Meus queridos, esse foi o texto que o Senhor me deu. Eu queria falar de ousadia. Aqui está falando de ousadia para entrar na presença do Senhor, amém? Amém? Agora, eu queria que a gente observasse uma coisa. Eu estava falando ontem com o Wesley, aí, conversando, e falando de uma pereba antiga, que existe e todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer tratar. Porque, eu não sei porquê. Eu sei que ferida ninguém gosta de tratar. Gostamos de chorar, gostamos de reclamar, gostamos de publicar a nossa ferida, mas quando diz vamos resolver, não, mexe não que dói. Qual é a ferida? Irmãos, a ausência do Senhor em nossas vidas é gritante. Pastor, isso é heresia, o Senhor está presente aqui, Ele é onipresente. Não é essa ausência que eu estou falando. Eu estou falando da ausência de manifestação de poder. Todos nós sabemos que o Senhor está aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas você já percebeu que onde Jesus ia, coisas extraordinárias aconteciam? Tem acontecido coisas extraordinárias na igreja do Senhor, na face da terra? Tem acontecido? Onde foi que você ouviu nesse último ano agora, esses últimos 6 meses? Onde foi que você ouviu falar no mundo inteiro que existe uma igreja do Senhor Jesus onde pessoas estão sendo levadas de cadeira de rodas e voltam andando para casa? Me ajuda. Pessoas surdas estão voltando para casa saradas. Pessoas cegas estão voltando para casa enxergando direitinho. Onde vocês têm ouvido isso? Outro ponto. No local onde essa igreja está, é necessário uma equipe de evangelismo? Ou é dispensável? É dispensável. Porque quem
é beneficiado pelo poder de Deus, recebe cura, já sai divulgando: olha, eu fui curado lá naquela casa, lá naquela igreja, lá naquele local. Não é assim? É a autopropagação do Evangelho. Como é que eu falo de ferida? Existe uma ferida na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é noiva. E o Senhor trabalha na igreja para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. Isso inclui feridas. Não foi Jesus que causou essa ferida. Foram os homens. Fomos nós. Com os nossos esquemas fraudulentos, com as nossas formas de tentar dar uma forcinha, organizar as coisas assim, sabe? Israel, sempre que Israel estava pecando contra Deus, o Senhor deixava Israel descer até o fundo do poço. E quando Israel enfiava a cara na lama, Israel clamava ao Senhor, e o Senhor os ouvia. Então acontecia um tempo de avivamento em Israel, presença de Deus, manifestações do poder de Deus. A igreja não faz isso. A igreja não é uma igreja que ora, porque ela não chega a pôr nem os pés no barro. Ela não chega, ela não está no centro da vontade do Senhor, e ela não está com os pés no barro. Ela não chega ao ponto onde não dá para descer mais, para que ela clame, para que ela reconheça suas faltas e para que o Senhor tenha misericórdia. A coisa é tão séria, que pessoas que hoje estão na igreja vivem uma vida igualzinho, não é igual porque não é o mesmo grau de devassidão, socialmente falando, mas vive igual, pecando igual os que estão lá fora, e não sente que estão pecando. Por quê? Porque todo mundo comete aquele pecado, aquilo lá passou a ser uma coisa comum, normal. Então, quer dizer, aos olhos de Deus, Deus também vai passar a mão por cima e vai dizer: está perdoado, está tudo perdoado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tem muita coisa diferente. Sabe quando você começa a provar um angu e sente que tem caroço? Pois é, o angu do caroço é a ferida que eu estou falando. O evangelho de hoje é um evangelho que a gente prega, a gente se esforça, a gente dá o máximo, a gente faz o melhor que a gente pode fazer pelas pessoas. E elas, mesmo assim, voltam atrás, abandonam, deixam tudo para lá, não querem saber, procuram uma motivação para deixar o Senhor, deixar a igreja. O evangelho que eu leio é diferente. É o evangelho de manifestação de poder, é o que nós precisamos, irmãos. Porque se eu estiver gritando aqui até o último segundo da minha vida, se eu ficar aqui nesse púlpito gritando que o Senhor está aqui, eu não vou convencer ninguém pelos meus gritos. Mas se o Senhor, se Ele curar um cego, acabou, irmão. Esse cego vai falar para a cidade inteira: o Senhor está ali. Por quê? Porque o fui lá e me curou. É assim ou não é? Então, a partir disso você vê, se você for observar direitinho, você vê a forma como Satanás tem agido como disse Paulo disse: eu temo que da mesma forma que a serpente enganou Eva, Satanás faça isso com a igreja, deixar ela anestesiada, não está morta e nem está viva, ela está em coma, não é frio, ou seja, nem quente, não, está em coma, não produz nada. Quem está vivo produz, não está vivo nem morto, não é frio nem quente. Irmãos, nós precisamos compreender como faremos para voltar ao início. A fonte que sustenta a igreja é Jesus, é a presença do Senhor. Ah, pastor, Ele está presente. Eu sei, mas não é dessa presença que estou falando. Estou falando de manifestação de poder. Porque a gente tem ousadia para entrar na presença dEle, para usufruir de todas as coisas que Ele revela para nós, mas isso só está chegando até aqui, e da porta para fora, isso não está fazendo diferença, irmãos. Tem algo errado, irmãos. Tem ou não tem? Eu não creio que Deus vá fazer isso, vai mandar o Éder, você tem que fazer discípulo, e Ele depois vai te impedir? É um louco.
Se há impedimentos nessa área, somos nós, os seres humanos, ou os demônios, ou os dois juntos, que estamos promovendo isso. Nós precisamos entender, entrar na presença de Deus, tem uma motivação. Hoje as pessoas falam desse evangelho, evangelho o quê? Coach. Falam de movimento dos desigrejados. É tanta porcariada que eu não sei como é que a pessoa consegue emprestar o ouvido para tanta balela do inferno. Chega a ser ilógico o movimento dos desigrejados. Jesus então ele formou a igreja para cada um buscar o Senhor sozinho em casa. Tirou aqueles homens de dentro de suas casas para isso, foi isso. Irmãos, quando a presença do Senhor Jesus não está presente na igreja, sabe o que acontece? A gente começa a viver como na época do Gideão. Gideão era o cara que estava malhando o trigo, escondendo o trigo. O fruto do trabalho dele estava escondendo o trigo no lagar. Lagar é onde se trata de amassar as uvas. Por quê? Porque o inimigo vinha e levava tudo. Aí o anjo chega, o anjo do Senhor, Senhor Jesus. O anjo do Senhor chega e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Ele é nada. Que conversa é essa que o Senhor é conosco? Estou traduzindo no meu idioma aqui para vocês. Que história é essa que Deus é conosco? Porque o Deus que é conosco aqui é só nas nossas histórias, na nossa cabeça eu lembro. O que Ele fez lá no Egito, o que Ele fez com todas as nações que estavam oprimindo o nosso povo. Agora, você dizer que Deus é conosco aqui, só se for só a onipresença dEle, porque a manifestação dEle está aqui não. Tudo bem, foi por nosso pecado, foi a iniquidade do povo, mas dizer que ele está aqui, tá, mas está sem se manifestar em coisa nenhuma. É como se estivesse dormindo no barco. Entenderam? A revolta do Gideão é essa ferida que está em minha alma, que sempre esteve. As pessoas estão contentes com a igreja como está. Eu estou grato, contente não. Por que não estou contente? Porque eu sei que tem muito mais. E a gente não está vivendo nem, não sei nem colocar uma porcentagem nisso. Irmãos, nós precisamos entender e essas coisas, sabe? Gideão estava aqui, primeiro, escondendo o trigo, segundo, recordando aquilo que Deus fez. Hoje o evangelho nosso é esse, de lembrar o que Deus fez. Inclusive está com 18 anos que eu voltei para cá. Eu começo a chorar quando eu penso no que Deus fez na minha vida através de mim lá em Minas. Porque eu fico pensando, meu Deus, parece que não é a mesma coisa, não é o mesmo Deus, não é a mesma igreja. O que é isso? Por que é tão diferente? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha para mim. O evangelho que vira só lembrança de manifestação de Deus, ele não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho de Jesus. Não é esse o evangelho que nós devíamos estar vivendo. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho onde Ele está presente. Ele está vivo, sim ou não? Ele disse que estaria conosco, sim ou não? Então, quando ele passa a ser uma história de uma manifestação do que ele fez, rapaz, esse aí é o evangelho museu, não tem nada a ver com Jesus. É um evangelho de admirar o que ele fez no passado. Esse não é o evangelho de Jesus. Pode jogar no lixo. Não serve para nada. Só para você lembrar, lamentar e chorar, porque antes tinha e agora você não tem mais. O que você tem é uma lembrança. Isso para mim é uma vergonha. Eu não posso me contentar com uma coisa dessa. Não posso. Aí o cara vai dizer, mas eu estou adorando ao Senhor. A onda agora é adorar entre quatro paredes. Eu digo, agora deu certo. Encaixou. Agora Jesus volta. Porque o pessoal está adorando dentro de quatro paredes. Aí o mundo todo vai conhecer Jesus, porque a negada está dentro dos quartos orando. Vai tomar vergonha, rapaz. Adorar dentro do quarto é necessário? É claro que é. Mas você usar isso como um pretexto para você não fazer o que tem que ser feito, aí não. Vai tomar vergonha. Tomar vergonha na cara. Não dá para encarar isso, irmãos, como um negócio. Não, a gente tem que adorar assim, cada um no seu quarto, né? Diabo puro, misturado com carne aí. Puro. Pastor, mas não tem que santificar. Tem, irmão, você não pode colocar isso como principal coisa, porque Jesus não lhe chamou para você ir cuidar de si mesmo. Ou será que eu sou o único que estou enganado aqui? Ele veio para cuidar dele mesmo? Tá. Eu tenho que crescer no conhecimento, tá? Por que não faz as duas coisas juntas? Vai para o campo. Você vai crescer muito mais lá do que dentro do seu campo. Eu garanto, prometo. E eu comprovo pela minha história isso. Amém? Então,
Quando em sua vida você começa a lembrar de um Jesus que manifestava a presença dele, que fazia coisas que não faz mais, tem algo errado. E não é com Jesus. Tem que haver um conserto. Se em sua vida é assim, na igreja tem que ser assim também, não pode ser diferente. Um evangelho só de lembrança do que ele fez. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é um que funcionava numa época que não existia Bíblia no Novo Testamento, era só o Velho Testamento, era tudo solto, tá? Não existia Bíblia, o que existia era vida de presença do Senhor, de receber do Senhor e de repassar. E tinha uma coisa, manifestação do poder era o que dava aval para estas pessoas serem reconhecidas como as demais, pelas demais como pessoas de Deus. Não era, eu fiz um curso, eu estou aqui, eu li a Bíblia, eu conheço a Bíblia toda, e daí? Você pode conhecer a Bíblia toda, pode ensinar a Bíblia toda e daí para o inferno. Jesus falou que não é quem chama pai de pai, né? É quem faz a vontade do pai. Não é quem vive aprendendo e ensinando, é quem pratica. É quem pratica os ensinamentos. Amém? Amém? Então preste atenção. Nós não queremos ficar como Gideão. Amém? A igreja não pode ficar como Gideão. Tem que pedir a Deus para tirar a igreja da posição que ela está. Nem que seja para descer até enfiar os pés na lama. Ela tem que chegar, ela tem que sair daí. O nível em que nós estamos de dormência é uma coisa assim que não dá para me descrever. Eu não sei se sou eu que sou a pessoa mais enganada do mundo. Mas eu fico aflito, desesperado, como quem está vendo assim, vai acontecer um acidente já. Sabe o negócio? Porque assim, se eu fosse Deus, eu já teria feito alguma coisa a respeito. Não dá, irmãos. Olha, quer ver outro ponto? Nós não queremos ficar como Zacarias. Quem lembra aqui que eu falei sobre Zacarias e Maria? Zacarias, pai de João Batista e Maria, os dois receberam o mesmo cara, o mesmo anjo, Gabriel. O mesmo anjo, veio para um e veio para outro. Veio para um dizer que ele ia ser pai. Ele não acreditou, ficou mudo até o Joãozinho lá nascer. Não foi assim? E o anjo disse, olha, eu estou vindo da presença de Deus, você não creu, você vai ficar mudo até que se cumpram as minhas palavras. E ele ficou mudo, sim ou não? Aí Maria, na contramão de tudo, ela creu no que o anjo disse, embora tenha questionado o fato de nunca ter tido contato com outro homem, um homem qualquer. Ela creu. E depois que o anjo Gabriel sai de lá, o anjo tinha dito que a prima dela estava grávida, ela arrumou as coisas e foi para a casa da prima. Ela creu e foi lá confirmar a história. Quando ela chega lá, a Isabel diz assim, bem-aventurada, a Isabel, né, cheia do Espírito. Bem-aventurada aquela que creu, porque hão de se cumprir todas as palavras que da parte do Senhor foram liberadas para a sua vida. Amém? Amém? Olha a diferença que há entre você estar numa situação ruim como a de Gideão, revoltado, nem aceitou a palavra do Senhor. O Senhor é contigo. No final, vai nessa tua força. E ele, tá. Ele não queria mais. Ele não queria mais que aquilo fosse mudar. A realidade estava uma porcaria. A Maria aqui recebeu uma palavra colocando a vida dela em risco e creu. O Zacarias não tinha risco nenhum. Tinha algum risco para ele? Se eu acreditar aqui eu vou sofrer, vou perder a minha esposa, um divórcio. Ele não tinha nada a perder e não creu, miserável. A outra podia perder a vida e creu. Vocês estão entendendo aí a diferençazinha que há? Então, olha, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, se quisermos sair dessa situação de semi... eu não sei como é que chama isso não. Semicoma, semilerdeza, de não frutificar nada, de estar só assim na terra, como uma planta que foi bem cuidada, mas não produz nada. Se nós quisermos sair dessa posição, primeiríssimo ponto é: leve a sério aquilo que Deus libera para a sua vida e se prepare para viver aquilo que Deus está determinando em sua vida. Amém? Amém? Por que eu digo isso? Todos nós temos essa mania de pedir a Deus uma coisa e não organizar a vida para receber aquilo que a gente pediu. A gente quer que Deus faça tudo e de forma milagrosa venha organizar a nossa vida financeira, nossos relacionamentos, nosso tudo. Deus, eu já pedi, eu creio em nome de Jesus, amém, está selado, eu recebo. Mas daí em diante a pessoa não faz mais coisa nenhuma. Eu quero ser um professor.
Um professor. Vai ajudar? Não. Não, eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Tá, você quer ganhar dinheiro? O que você está fazendo? Está organizando a sua vida? Está pedindo a Deus que me desse. Já? E o que mais você está fazendo? Nada. Fica esperando o dinheiro. Ele vai vir. Aquele conto, não vai cair dentro da sua rede. Quando você abrir os olhos, é um dragão que vai soprar assim, vai te lançar no inferno. Espera, Deus. Fica esperando. Você pede uma coisa e quer agir pautado em outro. Você prega o evangelho de cura, de poder, mas você crê em outra coisa. Você organiza a sua vida para viver de outra forma. Quer ver? Quem aqui nunca teve dor de cabeça? Me diga aí, o que você tem? A dor de cabeça é uma coisa simples, irmãos? Não é? Se não for aquela enxaqueca que vem junto com a TPM, que pega algumas mulheres e só falta lascar no meio assim a mulher, né? Mas geralmente dor de cabeça não é simples. O que é que você faz quando tem a dor de cabeça? O que é a primeira coisa que você faz? Fala pra mim, fala. Toma o quê? Qual é o nome? Você sabe? Que eu estou precisando tomar um. Fala aí, como é o nome? Dorflex, Nosaldina, Dipirona. Resolve ou não resolve? Se eu falar para você que se você tivesse condição de orar, passaria também, você acredita nisso? É proibido tomar dipirona, irmãos? Não, então eu estou indo para o segundo ponto em que eu tenho que falar para você. Não deixe de fazer isso, mas não omita aquilo. Estão entendendo? Por que vocês não priorizam a oração primeiro? E quando fala de oração tem que ser a do pastor. Eu tenho que rir disso, porque eu não vou chorar com um negócio desse. As pessoas acham que a oração do pastor ela é diferente das outras. Pelo amor de Deus, eu oro em nome de quem? É em nome de quem que eu oro? Jesus. E vocês, em nome de quem? Jesus. E por que a minha oração é diferente da sua? Irmão, vai sentar num copo de açúcar para lá. Né? Vai, irmão. Procura uma turma lá, que não é essa não, você está desorientado. Eu não consigo encaixar nessas coisas não, eu fico maluco com isso. Irmãos, prestem atenção no que eu estou colocando. A primeira coisa que nós temos que entender aqui coloque em prática aquilo que Deus já tem colocado como palavra para você. Você é uma pessoa de fé, mas quer andar como uma pessoa natural. Tem gente que quer se dar bem, humanamente falando, vê um negócio aí, isso é bom demais. Parece que nunca leu Bíblia. Descarta o Senhor, entra num negócio porque diz que é um negócio bom, fica todo alinhado por Satanás. Quando está descendo para as profundezas do inferno, como um bom crente, ele clama a Deus e diz: socorro, Jesus, salva-me. Aí o Senhor vem: por que você duvidou, pequena fé? Não duvidei não, eu fico para entrar numa roubada mesmo. Está escrito que os caminhos parecem bons, mas terminam em morte. Então muitas vezes a gente descarta Deus, entra num negócio. Quando o negócio está feio, sabe o que a gente diz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu, papai, sou a vítima. O problema aqui é o Senhor e essa mulher que o Senhor me deu. Foi o que Adão disse para Deus. E a Eva disse o quê? Aquela serpente ali, ó Deus. A desgraçada da serpente não tinha uma quarta personagem na história para pôr a culpa. Então começou perdendo as pernas. Se tivesse uma quarta personagem, a serpente ia dizer o quê? Foi o pica-pau ali, ó. Foi ele que fez isso tudo. Irmãos, preste atenção. Você sabe que você deve viver na presença de Deus, sim ou não? Não faça nada sem o Senhor aprovar. Tudo tem um tempo, irmãos. Existem princípios que nós precisamos colocar em prática. Não inventa as coisas. Você diz às vezes: não, vou conseguir isso pela fé. Você vai conseguir pela fé. Mas Deus já falou que era para você ir pela fé? Já? Não, o que ele disse é que não estava no tempo dele. Aí você vai causar uma desordem espiritual tremenda em sua vida, e você não vai conseguir reorganizar. Ninguém nesse mundo vai conseguir reorganizar, só Deus. Isso é quando você dobrar o seu joelho e disser: Senhor, me perdoe, porque eu passei por cima desse princípio, e voltar atrás. Muitas vezes as coisas simples são as que trazem maior prejuízo para a gente. Alguém aqui já tropeçou em uma carreta?
Ou escorregou em cima de uma carreta, um caminhão. Mas sabugo, pedra, a gente tropeça, né? Olha, presta atenção, são as coisas pequenas que vão trazer grandes prejuízos para vocês. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Se Ele disser que é para ir, vá. Se Ele disser que é para fazer, faça. Se Ele não disser, não faça, fique quieto. Não adianta, irmãos. O que você acha que você vai ganhar vai se tornar perda para você. Aquilo que Ele ministrar para você, coloque em prática, coloque em prática, coloque em prática. Amém? Olha, mais uma coisa. Posicionamento na palavra. Posicionamento diante daquilo que você já conhece de Deus. Rapaz, em 2 Samuel 23, versículo 11 e 12, fala de um dos valentes de Davi chamado Samar. Os filisteus vieram para cima do exército de Israel. O exército de Israel, ó, canela. Correram. Samar, ele pegou uma lança. Ele entrou no campo de lentilhas. Lentilhas não vale tanto, não vale a vida de um homem, não. Lentilha é tipo feijão, gente, feijão. Imagine aí, feijão fava, né? Só que é de outra cor. O exército de Israel correndo, os filisteus atrás. Samar pega a lança dele, se posiciona dentro do campo de feijão e começa a encarar o exército todo sozinho. Matou quantos? Se eu não estiver enganado, teve uns 400 homens. Como é que um exército inteiro corre de medo e um homem sozinho faz isso se não for pelo poder de Deus? Posicionamento é algo que você precisa entender. Você tem que posicionar-se, mas posicionar-se segundo o propósito e a vontade de Deus. Você tem que saber o tempo, a forma, a direção para você se posicionar. Você não pode generalizar e achar que tudo está escrito aqui é a vontade de Deus. É, certo. Mas para certo momento você não pode pegar aquilo e inverter as coisas. Tipo, sei lá, é uma verdade de Deus? É uma verdade geral. Mas não é algo específico, por exemplo, para Davi. Davi tinha ido levar comida para os irmãos, foi isso? Foi isso? O propósito era esse: levar comida para os irmãos que estavam lutando contra os filisteus. Sim ou não? O que acontece? Na hora que ele escutou o insulto do gigante lá, o gigante todo dia saía e dizia: tem nenhum homem não? Quero só um homem, Israel, só um homem para me encarar. Para evitar derramamento de sangue, basta um homem daí. Se me vencer, todo o meu povo perdeu. Vocês ganharam. E aí, lá pelas tantas, eu acho que ele ficava tipo zombando. Só tem mulher nesse país? Aí o menino velho foi levar comida para os que estavam acampados. Davi, que não tinha uma experiência de guerra. A experiência que ele tinha era de cuidar de ovelhas do pai. Ele ouviu aquilo. Na hora que ele ouviu, o coração dele se revoltou internamente. Quem é esse circunciso que está falando essas merdas todas aí sobre o nosso Deus? Ah, peraí, vai dar ruim para ele. Chegou lá para o Saul e disse: eu vou matar o gigantão. Vai dar certo não, Davi. Vem cá, deixa eu colocar a minha armadura. Davi não conseguiu nem sair do lugar com a armadura do Saul. Ele disse: não, eu vou, é assim, eu matei o leão, matei o urso, já, ele vai morrer também. Davi estava doido, irmão, estava? Ele estava possuído, não estava? Estava possuído, mas era pelo Espírito Santo de Deus. Só a couraça do gigante, se caísse em cima de Davi, ia ser um prejuízo grande. 72 quilos, só a couraça. O gigante ainda tinha um escudeiro que ia à frente dele. Irmãos, você sabe o que é você se entregar a Deus para cumprir um propósito? Foi o que ele fez. Talvez a sua vida não seja uma historinha ligeira como essa que eu contei aqui, mas Deus tem um propósito na sua vida, tem ou não tem? Só tem um jeito de você terminar bem essa história: anda conforme o propósito e a palavra que foi liberada para você. Amém? Amém? Pode ser que você seja tentada a fazer esse tipo assim, parecido, não exatamente o que ele mandou. Não aceite isso, não aceite. O Samar posicionou-se, o Davi posicionou-se. O medo não teve lugar. Mais uma vez, Jesus questiona sobre a fé depois que ele questiona o medo. O medo não teve lugar.
Se Davi parasse para questionar, Davi ia sair fora. Não, só a couraça desse bicho aí cair em cima de mim, eu estou morto. Então ele estava cheio de capacidades especiais concedidas por Deus. E isso me lembra que você e eu temos um propósito para ver em nossas vidas. E vai ter um tempo em que o que você tem para encarar é maior do que o que você tem de força e de capacidade para enfrentar. Você tem que olhar para o Senhor. Se você olhar para você, você vai morrer amargurado e vencido pelas circunstâncias. E reclamando até de Deus, porque Ele não resolveu a sua situação. Foi só falta de posicionamento. Você sabe o que quer, você sabe quem é, e você sabe o propósito. Então, viva nesse ponto aí. Amém? Veja, primeiro, os princípios aqui que eu quero para a gente concluir. Posicionamento. Eu já entro na presença de Deus, eu já faço tudo aquilo que você fala. Tá certo, mas você vai entrar na presença de Deus só para saber que você pode entrar na presença de Deus? Qual é a influência que você tem no mundo? Não, pastor, é que eu já sou salvo, estou esperando Jesus voltar e todo mundo satisfeito com isso. Tá certo. O inferno existe, viu? Bom, minha base aqui. Primeiro, posicionamento. Você tem que posicionar-se dentro de uma aliança. Uma aliança com teu Deus. Você tem que ter a unção do Espírito Santo sobre você. E você tem que ter clareza espiritual. Amém? Davi tinha aliança. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele, sim ou não? Ele tinha clareza espiritual? Tinha, porque ele disse, olha, quem vai cair é ele, porque ele está apontando ao Deus vivo. Ele tinha clareza espiritual. Esse é o ponto em que muitos de nós perdemos, porque está escrito, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? De coisas espirituais, conhecimento de Deus, conhecimento da realidade espiritual. Amém? Muitas vezes curas não vêm, problemas não são resolvidos por causa de falta de entendimento, conhecimento da realidade espiritual. Amém, queridos? Olha, você tem que agir dentro desse propósito do eterno Deus, como Davi fez, tá? E tem que agir dentro da palavra do Senhor, daquilo que Ele determinou. Sabe, Lucas 5, lá do 1 ao 8, se eu não estiver enganado, deixa eu olhar aqui direitinho se eu anotei. Os apóstolos, os pescadores tinham passado a noite pescando. A gente sabe que o lugar bom de pescar, a hora boa de pescar é de madrugada. Silêncio, ninguém por perto, é escuro, é lugar, no alto mar, o lugar é alto mar, horário de madrugada. Jesus de manhã, o sol lá, a praia, multidão ao redor de Jesus. Jesus vem andando, eles estavam lavando as redes, dá um trabalho agora. Joga a rede, puxa a rede, seca, só lodo, garrancho, e Satanás lá no meio também. Aí vamos lavar as redes para tirar o cão, né? As coisas. Tá lá os caras trabalhando, limpando as redes. Parece brincadeira. Estava quase terminando de limpar as redes, né? Jesus fala assim aí. Afasta o barco um pouquinho e lança a rede ali para frente ali. Se fosse um cearense que eu conheço, ele ia dizer assim, né? Que não, nego, velho, lá é da arroz. Olha, você está brincando? Aí passou a noite inteira, pescando, não pegou nada. À noite, em alto mar. O senhor está mandando a gente ir para ali? Acho que Pedro se conteve porque ele não tinha intimidade com o mestre essa primeira vez, senão ele teria falado muito mais coisa. Eu acho que se tremendo assim né? Mestre, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos fazer isso. Entenderam? Deu certo? Pedro não estava a favor daquilo, porque ele sabia o trabalho que ia dar para depois recolher a rede e limpar de novo. Pedro aqui fez igual aquele filho que o pai disse, ei, vai trabalhar, vai fazer tal coisa. Ele disse, vou não, vem quem faça. Depois se arrependeu e foi. E o outro filho, o pai disse, vai trabalhar. Ele disse, já estou indo, papai. Saiu do lugar não. Pedro aqui fez igual o filho que não queria, mas cumpriu o que a palavra disse e foi abençoado. Amém? Amém? Muitas vezes nós não vemos o sobrenatural de Deus, os milagres do Senhor, porque não temos essa atitude dele, dizer, eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Não é o que eu quero,
Eu não entendo, o Senhor me dá uma ordem dessas, mas eu vou fazer. É igual o Léo, né? Léo, aquele é um amigo nosso. Diz que a palavra dele, a última palavra era dele, na casa dele. A esposa dizia: vai lavar as vasilhas? Não, fulano. Ele disse: cadê o sabão então? Palavra brava, né? A última palavra era dele. Então, irmãos, às vezes não é o que você quer, não é o que você entende, é o que Deus ordenou. Quando Deus manda você ir para tal lugar, fazer tal coisa, não é só uma questão de você saber o que fazer, mas onde fazer e quando, porque Deus é organizado. Toda vez que você quebra essa organização de Deus, não é só você que sofre, as pessoas todas ao redor sofrem. Não é só pecado que faz você e eu sofrermos, não. Todo tipo de desobediência, de certa forma, é uma espécie de pecado. A sua vida fica desordenada, e a de todo mundo fica. Pedro aqui se deu bem, porque mesmo sem entender e sem querer, ele foi lá e cumpriu o que o mestre mandou. Não é difícil, irmãos, mas você tem que se vencer, você tem que entrar numa luta interior, porque aquilo lá é contra todo o raciocínio lógico do Pedro. E ele foi se mordendo, mas foi. Se deu bem porque obedeceu. Amém? Amém? Isso é agir dentro da palavra, dentro do que o Senhor ordena. E então, nós só erramos quando nos faltam esses princípios aí, que são estar na aliança, né? Posicionado em uma aliança, você ter a presença do Espírito Santo de Deus e ter clareza das coisas espirituais. O Elias, o grande profeta Elias, errou nisso. Como é que um profeta erra nisso? É só para mostrar que um profeta também é humano. Ele chega lá, estava sendo perseguido. Olha, mataram os profetas, fizeram tudo quanto é coisa errada, e fiquei eu só, e agora estão querendo me matar. Eu quero é que o Senhor me mate, eu não quero morrer pelas mãos daquela endemoniada da Jezabel. Entende? Aí o Senhor diz: Elias, ei, tem muita gente, você não está sabendo não, Elias. Tem um montão aí que não dobrou o joelho para Baal. Olha, só na casa do Acabe tinha 100 profetas escondidos, comendo da comida, a mesma comida dos profetas de Baal, que eu preservei. Eles não mataram todos os profetas do Senhor, eles estão escondidos, você não está sozinho. Ou seja, às vezes você está desinformado da realidade espiritual e da realidade física, e você entra em choque com o propósito de Deus, porque você fica louco. Eu estou sozinho. Não estava sozinho, tinha 100 profetas escondidos, ele não estava sabendo. Ou seja, às vezes por falta de informação você perde. Meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Amém? Está lá em Oséias 6, né? Isso, 4, verso 6, né? Tá certo? Pois bem, e concluindo aqui, Hebreus, como eu li aí no início, Hebreus 10, 19 a 23, ousadia para entrar na presença do Senhor. Vocês já sabem como é que deve ter, mas vocês sabem o propósito que existe em você entrar na presença do Senhor? Será que a gente é chamado à presença do Senhor só para saber que Ele existe? Para ter uma comunhão e uma adoração? Eu vou adorar o Senhor até Ele vir me buscar. Conta essa história para outro, me dá uma ânsia de vômito. Eu fico todo me tremendo com isso. Não é que seja errado você adorar a Deus e gastar tempo na presença dEle, mas é muito errado você ter todo o investimento do reino dos céus em sua vida e você não está fazendo nada a respeito, além de cuidar de sua própria vida. Isso sim é preocupante. E esse é um dos motivos pelos quais a manifestação da presença do Senhor não é muito notável. A igreja está em uma direção que é dela. Ela jura que é a vontade de Deus, mas se fosse a vontade de Deus, o Senhor estaria ali. Ele estaria ali e estaria dizendo para o mundo inteiro: olha para cá, eu estou aqui, porque eu amo a minha igreja e ela está exatamente no centro da minha vontade. Olha para cá, eu ainda sou o dono da igreja e eu ainda vou continuar salvando vidas aqui. Vocês entendem isso, queridos? 2 Coríntios 4, verso 8, por favor. Alguém aí acha 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Como é? Repetindo. Em tudo somos, porém não. Parece que esse negócio aí mudou.
nós não somos angustiados? Esse é um questionamento que eu faço. Perplexos, ficamos perplexos, porém não desanimados. Ei, quer dizer que você não desanima? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, no caso do nosso corpo mortal. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui, ele está relatando a respeito de uma pessoa que está exatamente no centro da vontade de Deus. Ela é abatida, mas ela nunca é destruída. Ela é perseguida, mas nunca ela é desamparada. Fica perplexa com as coisas, mas ela não desanima. Por que as coisas que ele está falando ali, está tudo acontecendo aqui? As pessoas desanimam, elas voltam atrás, elas não querem mais. Elas caem, foi destruída, a vida dela está destruída. Saiu da igreja, deixou tudo. Por que, irmãos? É só essa a questão. O Senhor tem que estar no centro de nossas vidas, de fato e de verdade, não só de palavra, não só de falar. A gente precisa realmente se render ao Senhor, e a gente precisa entender qual é o propósito da igreja. Amém?